Ver a Deus sorrir pra mim, isso me faz tão feliz. Eu vi Deus a sorrir, dando paz a mim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 9 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Nossas mentes sabem que Deus tem todo o poder. Mas será que cremos nisso de todo o nosso coração? O maior problema do homem revela a sua maior necessidade. Deus pode perdoar pecados. Seu maior problema é o pecado que o afasta de Deus. Pecar significa errar o alvo. O alvo é fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Se não obedecemos, pecamos, nos afastamos de Deus e, consequentemente, temos um grande problema. Mas não há problema maior que Deus não possa resolver. O pecado é quando nós deixamos de focar no centro daquilo que é importante. E o mais importante para nós que servimos a Deus é fazer a vontade de Deus. Nós já sabemos que não devemos mentir, roubar, adulterar, caluniar, etc. Se fazemos essas coisas, pecamos contra Deus e temos assim um grande problema que só iremos conseguir resolver quando reconhecermos que somos pecadores e merecemos a morte e nada mais. Porém, Deus quer nos libertar. Se Deus diz para não fazermos certas coisas e fazemos, pecamos. Mas também se Deus diz para fazer certas coisas e não fazemos, pecamos do mesmo modo. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Tiago, capítulo 4, verso 17 nos diz isso. Se Deus diz que necessitamos obedecer ao Evangelho e não obedecemos, cometemos pecado do mesmo modo. E assim temos um grande problema que não vamos conseguir resolver sozinhos. Precisamos de Deus e sem Ele nada podemos fazer. Não adianta apenas deixar de fazer certas coisas, mas precisamos acrescentar outras no lugar, como, por exemplo, conhecimento da vontade de Deus. Vai nos ajudar a vencer o pecado que continuamente vive batendo à nossa porta. Precisamos buscar domínio próprio, o amor, a compaixão. Mas precisamos reconhecer que sem Deus não vamos conseguir. Ainda temos de reconhecer que nossos pensamentos também são pecaminosos e nos afastam de Deus.
A intenção impura do coração e da mente também afastam de Deus. Jesus disse em Mateus 5,28, se olharmos para uma mulher com intenção impura, já cometemos adultério, já pecamos. O homem que age de forma egoísta, conduzindo sua vida independente de Deus, está no caminho da destruição, da perdição, uma vez que é incapaz de conduzir a si mesmo. Podemos até acreditar que somos capazes, mas vamos chegar no final e descobrir que nos enganamos. Portanto, é necessário reconhecer que não há quem não peque. Romanos 10, versos 10 a 12, o Paulo vai dizer, não há ninguém que não peque. O autor do livro de Eclesiastes dirá a mesma coisa. Por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos, afastados de Deus. Mas será que Deus tem uma solução para mudar essa situação que o próprio homem entrou, se envolveu? Felizmente, a resposta é um sonoro sim. Sua maior necessidade pode ser resolvida por Deus. E nossa maior necessidade é a salvação que só Deus pode dar. O pecado traz consequências para a vida do homem e exige castigo, uma vez que o pecado e a desobediência às leis de Deus nos afastam dele cada vez mais. Os resultados da desobediência de Adão e Eva trouxeram a morte para o mundo, muitas dificuldades e aflições nesta vida. Mas isso pode piorar ainda mais para aqueles que insistirem na rebeldia contra Deus. Pois nós somos responsáveis perante Deus pelas escolhas e decisões que fazemos. Portanto, o homem precisa reconhecer sua maior necessidade, a salvação que só Deus pode dar. Nós herdamos as consequências do pecado de Adão, como a morte, por exemplo, mas não a culpa do pecado de Adão, pois cada um é responsável pelo seu próprio pecado, pois está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Ezequiel 18:20. Para que não experimentássemos uma separação eterna de Deus, ele providenciou os meios para atender a nossa maior necessidade. Pois não temos como nos livrar da morte física trazida como consequência do pecado de Adão, mas podemos nos livrar da morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus, que traz mais dor e sofrimento. Podemos nos livrar obedecendo ao Evangelho de Deus, às orientações de Deus para a nossa salvação. Para que tivéssemos nossa maior necessidade atendida, Ele nos deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, como sacrifício de amor pela humanidade. Somente Jesus está habilitado para ser o mediador entre Deus e o homem. E ainda, só através dele é que o homem pode aproximar-se de Deus novamente e ser aceito por ele. Não é levantando a mão, mas crendo, arrependendo, confessando, sendo batizado e perseverando. Por quê? Porque Jesus tem autoridade para perdoar pecados e deu provas disso, curando o paralítico. Jesus, ao morrer na cruz, carregou em seu corpo a culpa trazida pelo pecado, nos dando acesso a Deus. Morreu um justo pelos injustos. Ele não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós,
para que assim pudéssemos nos aproximar de Deus de uma vez por todas. Por quê? Porque Ele tem na terra autoridade para perdoar pecados. Que graça maravilhosa! Que presente esplêndido! Jesus sofreu na cruz por nós, nesta vida, para que pudéssemos nos livrar do sofrimento na vida futura. A morte voluntária de Jesus demonstra o grande amor de Deus por nós, pecadores, separados de Deus. Seguindo o caminho da verdade, que é Jesus, nós temos oportunidade de caminhar nesta vida de acordo com a vontade de Deus, conforme Ele nos ensina em Sua palavra. Ele nos concede a força e a direção, mas precisamos buscar, reconhecer que sem Deus estamos caminhando para o fracasso. Estamos caminhando para a destruição. Mas com Deus podemos encontrar motivação para continuar caminhando para a vitória eterna, ainda que sejamos paralíticos. Mas podemos ter a cura através do perdão dos nossos pecados eternamente. A salvação oferecida por Deus através de Cristo é completa. Temos perdão dos nossos pecados, passado, presente e futuro. Temos forças para vencer o pecado. Somos um povo abençoado nesta vida e, sobretudo, na vida futura. Todos precisam do Salvador, que é Jesus Cristo, porque todos pecaram. Sem o Salvador, o que nos resta são as consequências terríveis do pecado. Mas com o Salvador, temos as bênçãos celestiais e eternas. É importante lembrar que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Por isso, ele diz: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O paralítico voltou para sua casa física. Nós retornaremos em Jesus para a nossa morada eterna. Que Deus te abençoe e te guarde.